seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari. No tutorial de costura de hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolsinha para óculos. É um estojinho porta-óculos. Apesar de eu ter colocado nele o nome de porta-óculos, ele serve para várias outras coisas que você encontrar utilidade para ele. Essa peça aqui, ela não tem viés pelo lado de dentro, mas nada impede que você coloque o viés se você quiser. Mas se você não se sentir à vontade de trabalhar com viés, não precisa se preocupar. Ela tem também esse detalhezinho aqui bem lindo do zíper arredondado aqui em cima, que eu também vou mostrar como fazer. E os cantinhos desse zíper, gente, é um detalhe à parte. Fica muito bonitinho esse acabamento. Essa peça tem molde gratuito, como sempre eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá a fim de aprender essa pecinha muito linda? Então, vamos lá! Para fazer o nosso estojinho capa para óculos, nós vamos precisar destes dois moldes aqui, que eu coloquei o link para download gratuito aqui no YouTube. Você encontra o link aqui embaixo no texto da descrição desse vídeo aqui. Esse molde, ele consiste em duas partes, uma para o tecido principal do lado externo do estojo e um para o forro. Se você estiver utilizando uma estampa que não tem direção, que você pode utilizar ela de qualquer lado, que não tem importância, você vai usar esse molde aqui para cortar o seu tecido principal. Se a sua estampa for direcional, você precisa utilizar o molde do forro também para o tecido principal, porque você vai cortar duas partes espelhadas do seu tecido principal, depois você vai costurar ao meio, vai abrir e aí você vai ter essa parte aqui desse tamanho bem certinho. Você pode utilizar esse molde aqui, depois que você costurar o seu tecido principal, para ver se ele está do tamanho correto, tá? Porque a diferença entre esses dois moldes é só a margem de costura. Se você colocar eles aqui em cima, eles são exatamente do mesmo tamanho, mas aqui na lateral, aqui embaixo, ele é um pouquinho menor, numa margem de costura de um pé de máquina. Então, esse é o tecido principal e esse é o tecido de forro, caso você vá utilizar uma estampa que não tem direção. Como eu tenho aqui uma estampa que não tem direção, eu utilizei o meu molde do tecido principal, o meu molde externo, para cortar esse tecidinho aqui. E eu também cortei e estruturei ele com manta R1. A minha manta R1, ela foi cortada 1 centímetro menor aqui na parte arredondada, de cima e de baixo, onde vai o zíper, porque eu vou utilizar pé calcador para zíper, eu vou utilizar este pezinho para calcador aqui. Se você não for utilizar pé calcador para zíper, você pode deixar menor aqui o tamanho da margem de costura, tá? Não precisa ser 1 centímetro, pode ser só a distância de um pé de máquina comum. Aqui nas laterais, eu deixei também a minha manta menor na distância de um pé de máquina, na distância que eu vou passar aqui a costura na minha lateral. E eu também passei um matelaçado para unir meu tecido principal com a minha manta, porque a minha manta é menorzinha. Se você quiser deixar a manta do mesmo tamanho do seu tecido principal, você pode, e aí você não é obrigada a fazer o matelaçado, você pode só passar a costurinha de segurança na volta toda para segurar o tecido principal na manta. Mas eu acho que o acabamento das costuras de lateral e de fundo, quando a gente faz assim a manta menorzinha, elas ficam mais delicadas. Então eu gosto de utilizar assim, mesmo tendo uma máquina que aguentaria costurar todas essas camadas de tecido e manta juntas. Utilizando o molde do forro, eu cortei 2 vezes no tecidinho que eu quero fazer a minha estampa do forro, e esses tecidinhos não tem nenhuma entretela e nem manta coladas neles. Demais materiais, nós vamos utilizar também um zíper número 5, medindo 27 centímetros, um cursor para zíper número 5, suas etiquetas ou tags que são opcionais. Como eu falei anteriormente, eu também vou utilizar aqui pezinho calcador para zíper, e eu também vou utilizar cola pano para fazer o fechamento do meu forro, mas eu também vou explicar outras formas de fazer esse fechamento, se você não quiser utilizar a cola.
Esses materiais aqui, olha só, o zíper e esse cursor muito lindo são do meu parceiro JJ Fivelas. E se você utilizar o meu cupom, você tem desconto no carrinho todo comprando na loja virtual. Eu vou deixar o site da JJ Fivelas aqui embaixo na descrição do vídeo também. Primeiro passo para a gente começar a confecção do nosso estojo capa para óculos vai ser fazer marcações de pique de centro aqui em cima e aqui embaixo do meu tecido principal. Eu dobrei os meus tecidos ao meio, vim aqui no centro e fiz um piquezinho com a tesoura. Fiz a mesma coisa aqui nas duas partes arredondadas também dos meus forrinhos e eu também marquei o centro do meu zíper. Fiz piquezinho de centro em cima e embaixo da fita do meu zíper. Nós vamos reservar por enquanto os nossos forrinhos e vamos trabalhar com o tecido principal da seguinte forma. Vou pegar aqui o meu zíper e eu vou separar a fita do zíper todinha dessa forma. Vou pegar uma das metades com o direito para baixo, direito do zíper com o direito do tecido, vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro, vou clipar ou alfinetar o meu zíper dessa forma, alinhado aqui com a parte curva do meu tecido. Não precisa dar pique nesse zíper, tá? Esse arredondado ele é bem sutil, você não precisa dar piques na fita do zíper. E aí eu vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, bem na beiradinha desse zíper todo, e eu vou repetir esses mesmos passos aqui na parte de baixo, direito com direito, pique de centro com pique de centro, clipo, costura de segurança bem na beiradinha. Já fiz aqui as costurinhas de segurança, olha só, bem na beiradinha do meu zíper no tecido principal. Agora nós vamos fazer o passo do forro. Eu vou pegar o meu tecidinho de forro, vou virar o direito para baixo e vou posicionar aqui em cima. Vou alinhar o pique de centro do meu zíper e do meu tecido principal aqui com o forro e vou colocar um clips. E aí eu vou clipar aqui essa parte todinha. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, alinho o pique de centro e coloco alguns clips. Lá na máquina de costura eu vou trocar o pé calcador, vou colocar o meu pezinho calcador de zíper e eu vou costurar com a manta virada para cima e o meu pé calcador passando rente à cremalheira do zíper. Se você fez aqui a manta um pouquinho menor, nesse momento a sua costura vai calhar exatamente aonde começa a manta, tá? Vai pegar só tecido, não vai pegar a manta, mas vai calhar direitinho aonde a manta tá começando. Então, costura com a manta virada para cima para não repuxar o seu tecido de forro. Costurinha aqui com retrocesso no começo e no final. E retrocesso no começo e no final aqui. Pontinho da máquina número 2 ou 2,5, bem miudinho, com o pezinho calcador de zíper. Costurei aqui o zíper com o pezinho calcador de zíper e agora a gente vai fazer o rebatido desse zíper, tá? Nós vamos virar aqui tecido principal para fora e o forro desse lado aqui, mas nós não vamos rebater tecido principal com forro, tá? Geralmente, o rebatido do zíper ele é feito dessa forma, né? Você organiza aqui os tecidinhos, principal e forro, e passa uma costurinha aqui. A gente não vai rebater o lado do tecido principal, a gente só vai rebater o lado do forro. Então, nós vamos virar assim, dessa forma, os forros para fora. Vou empurrar aqui o zíper desse jeitinho, e aí eu vou rebater somente aqui dentro do tecido de forro, tá? E eu vou rebater o tecido de forro tombado em cima dessa rebarba aqui de zíper. É importante que essa rebarba aqui fique para esse lado esquerdo e o meu tecidinho de forro tombado aqui. Vou passar aqui
a minha costurinha para rebater o zíper com o pé calcador comum, tá? Pode tirar o pé calcador de zíper e guardar, a gente não vai mais utilizar ele. E eu vou usar aqui uma distância de meio pé de máquina. Se você conseguir dar um pé de máquina, pode dar. Mas eu acho que o pé calcador não vai deixar, ele vai encostar aqui na cremalheira. Então, meio pé de máquina desse lado e a mesma coisa aqui desse lado. Costurinhas do zíper finalizadas, olha só como é que ficou. Aqui desse lado a gente tem o rebatido do forro, olha só a costura aqui do rebatido do forro. Mas no lado do tecido principal a gente não tem rebatido no forro. E olha como o encaixe do tecido fica bem bonitinho quando a gente corta a manta menor. Fica tudo bem encaixadinho, não fica aquela coisa grosseira. E a gente também não precisa refilar a fita do zíper por dentro. Eu não gosto de cortar a fita do zíper aqui dentro para refilar, para tirar excesso, porque eu acho que de repente o zíper pode estragar conforme o uso da peça, tá? Então é sempre bom a gente tentar não refilar o zíper, sempre que a gente puder deixar o zíper inteirinho. Nesse momento agora a gente vai colocar o cursor no nosso zíper. Eu gosto de utilizar um garfo, tá, gente, para colocar o cursor do meu zíper. Tem um vídeo bem legal aqui no canal onde eu tô explicando como é que faz com detalhes. Eu quero que o meu zíper, ele abra para o lado direito e feche para o lado esquerdo. Então, nesse momento, eu vou escolher essa parte ou essa parte, qual que vai ser a frente do meu estojo capa de óculos, tá? Então, vamos supor que eu escolhi aqui esse lado da estampa para ser a parte da frente, tá? Se você colocou alguma etiqueta, alguma personalização com o nome do seu cliente, nesse momento é importante você visualizar qual que vai ser a parte da frente do seu estojinho. Então, se eu quero que o meu zíper abra para cá e feche para cá, isso quer dizer que a parte curva do meu zíper vai ficar para o lado esquerdo e a parte retinha do meu zíper, essa daqui, vai ficar para o lado direito. Então, eu vou colocar o meu zíper daqui para cá. Então, eu vou dobrar aqui desse jeitinho, vou colocar o meu cursor iniciando aqui, nessa ponta do lado direito, tá? E eu vou passar o meu cursor 2 vezes pela fita do zíper. Uma vez eu vou passar ele de ponta a ponta para fechar a fita do zíper e a segunda vez eu vou colocar e vou deixar ele paradinho aqui no meio com as 2 pontinhas do meu zíper fechada. Coloquei aqui o meu cursor e eu estou com as 2 pontinhas do meu zíper fechadas. Nesse momento, você pode fazer 2 coisas. Ou você vem aqui com o isqueiro, dá uma queimadinha nesse zíper que é de nylon, então ele vai derreter para manter essas 2 pontinhas sempre fechadas. Ou você pode levar na máquina de costura e dar alguns pontinhos no retrocesso aqui em cima da cremalheira do zíper. Tem gente que tem medo de costurar em cima da cremalheira do zíper e quebrar a agulha. Então, nesse caso, você usa o isqueiro. Eu vou lá na máquina de costura fazer uns pontinhos aqui e eu já volto. Já fiz aqui as minhas costurinhas de segurança na minha fita do zíper e agora a gente vai começar a costurar a nossa peça. Eu fiz aqui também, olha só, uma costurinha de segurança aqui na minha etiqueta, só para manter minha etiqueta no lugar e eu não precisar ficar me preocupando em clipar ela. Eu vou organizar a minha peça dessa forma. Tecido principal pro lado de cá, com o fundinho dobrado e o tecido de forro pro lado de cá. E nós vamos fazer as costuras de laterais e de fundo da nossa peça, tá? Aqui no fundo do forro, você vai deixar uma abertura aqui, pra gente desvirar essa peça, tá? Bastante retrocesso no começo e no final. O forro a gente vai costurar com uma margem de costura um pouco maior do que o resto da peça, para que esse forro não fique embolado ou grande dentro da nossa peça, tá? Então, eu vou costurar o forro com uma margem de costura um pouquinho maior do que essa daqui. Aqui eu vou utilizar um pé de máquina, aqui eu posso utilizar 1 centímetro, tá bom? Então, 1 centímetro aqui no fundo, lembrando de deixar a abertura. E eu vou costurar aqui também 1 centímetro
na lateral. Não se preocupa por enquanto com as caixinhas de leite, tá? A gente só vai costurar aqui e aqui, lembrando de deixar a abertura. E aqui do lado do tecido principal, a gente só vai costurar aqui nas laterais, tá? E a margem é de um pé de máquina. Nós não vamos costurar passando por cima do zíper, por cima da cremalheira do zíper. Nós vamos organizar o zíper dessa forma. Olha só, eu vou vir aqui, vou abrir um pouquinho o meu zíper, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Vou empurrar essa parte arredondada para dentro, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui. E eu vou organizar o meu zíper com a cremalheira. Deixa eu tirar esse monte de linha aqui da frente. Vou organizar o meu zíper com a cremalheira, tá focando? E aí, câmera? Pronto. Vou organizar o meu zíper com a cremalheira para o lado do tecido principal, tá? Ela vai ficar dobradinha assim, desse jeito, pro lado do tecido principal. E a parte aqui da fita do zíper vai ficar pro lado do forro. Eu vou fazer essa dobra aqui da minha fita do zíper de um jeito que a minha cremalheira, ela fique retinha, desse jeito aqui. Ela não pode ficar assim, tá? Ela tem que ficar assim, bem retinha em relação ao tecido principal. Depois que eu conseguir organizar a cremalheira dessa forma, eu pego um clips e coloco aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Vai ficar meio embolado, mas é assim mesmo, é pra gente manter o nosso zíper aqui dobradinho bem certinho. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou passar a minha costura com a distância de um pé de máquina, retrocesso aqui no começo e eu venho costurando com o pé calcador comum da máquina até chegar bem pertinho da cremalheira. Vou retrocesso também e corto a linha. Eu não vou passar por cima do zíper, tá? Depois que eu fiz essa costura, eu vou vir aqui do lado do forro e vou fazer o seguinte. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Depois, se não der, eu mostro melhor depois de costurado, tá? Eu vou vir com a minha costura da seguinte forma. Vou começar com retrocesso aqui, venho costurando, passo por cima aqui da minha fita do zíper e termino bem próximo da cremalheira do meu zíper, tá bom? Venho costurando aqui, lembrando que a margem de costura é maior aqui, tá? Pro forro não ficar embolado. Venho costurando e termino bem próximo aqui da minha cremalheira do zíper, tá bom? Você não precisa vir seguindo dessa forma, tá? A hora que chegar aqui, você pode simplesmente vir reto, não precisa vir mantendo essa diagonal do tecido, não. Quando chega aqui, vem reto e termina próximo da cremalheira do zíper. Mesma coisa desse lado. Costurinhas feitas aqui no forro, olha só, deixei a abertura para desvirar e também fiz as costurinhas aqui na lateral. E o zíper, ele vai ficar desse jeitinho aqui, igual a gente tinha mostrado, olha só. Buraquinho ali, ó, a gente não passou por cima da cremalheira do zíper, o zíper está retinho, tá? Ele não tá assim tombado pro lado, ele tá em pezinho. E aqui eu segui com a costura até um pouquinho em cima da fita do zíper, mas eu não passei por cima da cremalheira. Agora nós vamos fechar as caixinhas de leite do nosso estojo capa para óculos. Eu vou abrir a minha caixinha de leite do tecido principal desse jeitinho aqui, vou virar essa parte costurada para cima, tá? Vou virar aqui minha caixinha de leite dessa forma, vou abrir aqui os tecidinhos da minha costura e vou passar uma costurinha aqui com a distância de um pé de máquina. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, vou dobrar o meu tecidinho da caixinha de leite da mesma forma, vou abrir aqui as costurinhas e passar costura com um pé de máquina. Já aqui no forro vai ser um pouquinho diferente,
eu vou organizar aqui também as minhas caixinhas de leite dessa forma. Também vou abrir os tecidinhos aqui dos dois lados, tá? Do fundo e da frente, vou abrir assim. E vou passar aqui uma costura, mas a minha costura não vai ter a margem de um pé de máquina, ela vai ter a margem de 1 centímetro, que é a mesma margem que a gente utilizou aqui na lateral e no fundo. E a mesma coisa desse outro lado aqui da minha outra caixinha de leite do forro. Finalizei as costurinhas, olha só como ficaram as minhas caixinhas de leite do tecido principal e aqui as caixinhas de leite do tecido de forro. Nesse momento, olha só, se você quiser aproveitar que o tecidinho tá dobradinho aqui, ó, vem vincando essa abertura do fundo do seu estojinho, porque daí na hora de fechar essa abertura aqui vai ficar bem mais fácil, ó, já dá uma vincadinha aqui. Agora eu vou cortar o excesso aqui de tecido da minha caixinha de leite, tá? Aqui desses dois lados. Se você fez a sua manta menorzinha do que o tecido principal, você não precisa refilar aqui, tá? Esse tecidinho já tá bem molinho, não vai atrapalhar no avesso da peça. Mas se você fez a manta maior aqui do tamanho do seu molde do tecido principal, nesse momento dá uma refiladinha com a tesoura de picote, tá bom? E depois que a gente refilar, nós vamos desvirar a nossa peça aqui por essa abertura. Bastante cuidado para não estourar as costuras aqui de retrocesso do nosso fundo da peça, tá? E abre todinho o zíper antes de você começar a desvirar essa peça aqui. Neste momento, nós temos a nossa peça toda desvirada já, tá? Só falta fechar a abertura do forro. Essa abertura do forro, você pode fechá-la de 3 formas. Você pode organizar aqui as sobrinhas aqui de tecido para dentro. Passa lá na máquina de costura uma costurinha bem na beiradinha desse tecido, tá? Vai lá na máquina de costura, faz assim, ó, e passa uma costurinha aqui bem na beiradinha desses dois tecidinhos juntos para fechar essa abertura. Você também pode fazer uma costurinha invisível à mão, com agulha de mão, tá? Ou você pode fazer como eu vou fazer, que vou utilizar a cola pano. Porque eu tô usando aqui tricoline, algodão 100%, então eu sei que a minha cola funciona, já testei, já lavei com água quente, já sei que é um método bem seguro de fechar esse fundinho de forro. Então eu vou utilizar a cola e eu já venho mostrar essa peça toda terminada. E tá aqui finalizada a nossa peça, olha só, o nosso forro não tem grandes excessos e a pecinha toda bonitinha aqui pelo lado de fora. E eu vou mostrar também o cantinho do zíper, olha só. Aqui na parte que fica fechada, o cantinho do zíper fica desse jeitinho, bem bonitinho aqui. E a parte que fica fechada fica assim. Quando a gente não passa a costura por cima do zíper, ela fica bem jeitosinha, desse jeitinho aqui que a gente acabou de fazer. E essa é o nosso estojinho porta-óculos, que na verdade serve para uma infinidade de coisas e não só para guardar óculos. E aí, curtiu o tutorial de hoje? Dá vontade de fazer um monte, fala a verdade. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, um comentário para dar força e se inscreve para ficar sempre por dentro das novidades e tutoriais que eu trago aqui no canal.